Olá, pessoal. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula aí sobre o nosso tema de montagem de sistemas eletrônicos. Hoje, o professor Alan vai estar acompanhando o desenvolvimento das atividades dos alunos e também está passando parte do conteúdo e explicando a situação de aprendizagem para vocês. Nesse caso aqui, temos uma, duas, três atividades, ok? Aqui, clicando em situação de aprendizagem, até o presente momento, ninguém enviou atividade. Segunda atividade também, ninguém enviou atividade. Dica do especialista: não deixe para o último momento para enviar suas atividades. Faça uma atividade, envia para o professor Alan que eu vou estar realizando a correção. Mas, professor, é difícil porque eu não tenho a possibilidade de assistir a aula aí porque eu estou trabalhando. Neste caso, aproveite aí seu horário de almoço. Você pode acessar aqui essa plataforma pelo celular, pessoal. Então, esse celular aí você consegue estar verificando aí as atividades. Ou no final de semana, no sábado, no domingo, aí você tem que fazer um esforço aí, faz uma atividade, envia a atividade para o professor Alan. O professor Alan vai estar acompanhando vocês, ok? Então, no caso de montagem de sistemas eletrônicos aqui, o professor Alan preparou uma mega aula para vocês, explicando aqui as nossas atividades. Nesse caso aqui, na parte de montagem de sistemas eletrônicos, nós falamos aí que seja bem-vinda a essa jornada fascinante, né? De montagem de sistemas eletrônicos, nós chamamos. Neste game, o professor Alan vai passar para vocês aí os componentes básicos e as técnicas de soldagem, capacitando você que está aí do outro lado da telinha, né, a criar projetos eletrônicos de ponta e realizar aí tanto instalação como manutenção. Nós falando basicamente dos componentes eletrônicos, nós temos aqui, por exemplo, resistores, né, que são componentes que regulam o fluxo de corrente em um circuito, permitindo distribuição precisa de energia. Capacitores que armazenam e liberam energia, desempenhando aí um papel crucial na filtragem aí de estabilização de circuitos eletrônicos, e transistores, que nós temos tanto NPN, que é a parte de N, significa negativo, e o P é positivo. Temos, por exemplo, silício, que recebe aí, silício, germânio, recebe aí uma certa dopagem aí, né, para o acionamento desses circuitos. Dando continuidade, nós temos aqui no nosso caso o resistor aqui, ó, certo? Tá vendo aqui a demonstração dele? Aqui no caso temos uma identificação por cores. Temos o LDR, que é bastante utilizado em fotocélula, relé fotoelétrico, que é colocado lá no poste. Quando fica escuro, faz acionamento do relé e liga a lâmpada. Quando fica de dia, faz o acionamento do relé e desliga essa lâmpada. Temos resistores de alta potência. Esses resistores de alta potência, temos o valor da potência dele, geralmente é a cor verde. Aí temos a potência dele e temos a porcentagem também, que ele pode variar tanto o seu valor para mais como para menos. Por exemplo, esse resistor aqui é de 5 watts, né? E ele pode variar 5% a mais ou 5% a menos. Temos o trim pot, que imagine que é uma resistência variável, onde você pode colocar tanto na parte mais como para menos, você fazer uma regulagem aí que nós chamamos aí meio que analógico. Neste caso aqui, dando um exemplo para portão eletrônico. Portão eletrônico, nós temos uma PCI, que é a placa de circuito impresso, onde você tem lá, por exemplo, torque. Aí você vai ver esse trimpote aqui lá, aí você pega uma chave de borne, que é a chave de 1/8, e aí o professor Alan trabalha com instalação e manutenção de portão eletrônico. Você imagina que o cliente lá fala assim para mim: olha, esse portão tá fechando muito forte. Aí, de vez em quando eu paro lá o carro no meio, não quer colocar aquele sensor, que geralmente a gente cobra um pouco mais caro e coloca um sensor do lado do outro, né? E aí, eu não quero colocar o sensor, parei ali o carro e o portão tá batendo ali no meio da minha porta lá.
e estragou o carro. Tem como diminuir a força desse portão? Tem. Aí você chega com a chave de borne ali, ó. Aí você diminui a força. Ou no caso, às vezes não está fechando corretamente, o que a gente faz? Coloca a chave de borne ali, ó, de oitava e eu aumento o torque. Entendeu? Certo? Para aumentar para a direita e para diminuir para a esquerda. Ao lado aí temos o potenciômetro. O potenciômetro tem uma resistência variável, onde você tem a possibilidade aí, tem 3 fios aqui, o central, onde você faz uma variação da resistência aí. Bastante utilizado em equipamentos aí de controle de velocidade como inversor de frequência, ok? Temos aqui o NTC, que a gente chama de termistor, que ele é bastante utilizado aí para proteção. Além do fusível, a gente utiliza ele aí, qualquer variação alta no nosso circuito, ele vai abrir protegendo o circuito. No caso da identificação das cores aqui, o professor Alan colocou aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho um resistor com a cor marrom, preto, marrom e dourado. Esse dourado significa a porcentagem que você pode variar para mais ou para menos. Esse valor pode variar para mais ou para menos. Esse dourado a gente chama de ouro também, certo? Então aqui, ó, na primeira faixa temos a identificação do algarismo, por exemplo, aqui é número 1. Preto é 1. Chamado de castanho também, ok? Preto é 0. Então tá 0 aqui, certo? E aí nós temos aqui, nesse caso, um resistor de 100 ohms com a tolerância de 5%. Ou seja, ele pode variar para 95 ohms ou para 105 ohms. Ok? E aí nós temos alguns símbolos. Esses símbolos, né? Nós temos aqui o valor fixo do resistor, potenciômetro, reostato, LDR, termistor e valistor. Para a ligação do nosso LED, não podemos ligar direto aqui na sua bateria, na nossa fonte. Nós temos que utilizar resistores para limitar a corrente. Por exemplo, nós temos de 1000 ohms para 7 mA, 360 para 19 mA, 330 para 21 mA e 100 ohms para 70 mA. E aqui o professor Alan vai passar um vídeo aqui fazendo uma parte de explicação dos componentes eletrônicos para vocês. Pode ser um LDR, pode ser um TIMPOD, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 kΩ. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 10 quiloohms, 100 quiloohms, 1 mega ohm e, por exemplo, 10 mega ohms e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, né? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí
do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja, tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação no negativo. Se você verificar essa indicação no negativo, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate de corte, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, o circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, o seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí.
Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui, o nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na fonte também é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás aqui, o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, o transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa do circuito eletrônico. Outro componente eletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica que pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base. E aí, então passei uma parte aqui sobre circuitos eletrônicos aqui, quando a gente vai realizar a montagem, né? Certo? Em geral. Temos aqui na prática, a aula prática mesmo aqui, ó. O professor Alan fala da teoria e também aqui na prática, ó. Aqui não vamos ver, ó. Quem sabe faz ao vivo. Então temos aqui o potenciômetro, ó, tá o LED aqui, né? Capacitor, tá vendo, ó? Esse é o capacitor polarizado, né? Que nem eu expliquei para vocês, os componentes. E esse aqui é o nosso protoboard, que a gente faz uma simulação da nossa PCI, que é a placa de circuito impresso. Aí você faz aqui suas montagens, sua simulação, e depois você passa lá para montagem, ok? E as ferramentas e equipamentos que a gente mais utiliza aí é ferro de solda, né? Tem um ferro de solda simples, ferro de solda mais profissional. Multímetro, alicate amperímetro, tem multímetro digital, multímetro analógico, alicate de corte diagonal, universal, alicate de bico, chaves tanto de fenda como Phillips, né? Podemos utilizar de 1/8, né? 3/16. Essa aqui é uma estação de solda que a gente já fala mais para trabalhar com o circuito SMD. E aqui vou estar passando uma parte de explicação sobre a fonte de alimentação linear, né, com a regulação aí, né, automática, ok? Que aí nós chamamos aí uma fonte linear de estabilizada, ok? Certo? Nós temos fonte linear tanto estabilizada que não estabilizada. A mais top da galáxia é a fonte linear estabilizada, ok? 9 do 9 Shopee com cupom e frete grátis. Só desconto grandão. Não dá pra imaginar quantas histórias a gente viveu nos últimos 20 anos. Que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação, ó, das saídas
indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo ou uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente que esse diodo suporta, ou essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal, que é o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta e na figura B pela curvatura. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão ele é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela num valor que eu quero. Comercialmente eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como por exemplo 78, então eu posso ter 78,05, 09, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando eu estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 ou 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, que já vem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra.
Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. E ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é o semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então, significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então, o que acontece? Acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, um semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, essa tensão não é uma linha reta. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então, ela é chamada de tensão contínua pulsante. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então, a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então, dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão ripple, tensão de ondulação ou ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero, aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, eu tenho que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador, ela é chamada de tensão não regulada, né? Ela já é considerada uma fonte. Eu já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Então, passei um pouco aí sobre a tensão, né? Certo? Né? Sobre a nossa fonte de alimentação. E aí, falando agora praticamente aqui da nossa situação de aprendizagem, direto ao ponto, seu desafio é primeira situação de aprendizagem, né? É programar o CLP, que é o controlador lógico programável, para o acionamento da estufa com base nos seguintes princípios de funcionamento. Reservatório inicia com nível mínimo de água. Temos o sensor de nível mínimo, nível máximo, sensor de temperatura. Banco de resistência, sinalização de nível máximo, sinalização de temperatura mínima.
Então, o reservatório inicia com o nível mínimo de água. Quando atingir o nível máximo, uma sinalização é acionada. Após essa etapa, as resistências para aquecimento da estufa são acionadas. Quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. E aí, nesse controle de nível, vamos utilizar a linguagem ladder, que é uma linguagem tipo escada, que faz uma semelhança com comandos elétricos. Onde nós temos aqui contatos abertos, contato fechado, bobina, e temos aqui, né, ó, contatos auxiliares também que a gente utiliza, ok? Aqui o professor Alan demonstra para vocês aí a parte do supervisório, que é uma demonstração na aula prática. Dando continuidade. Aqui agora a nossa próxima situação de aprendizagem, pessoal. Aqui tem que ir direto ao ponto porque nosso tempo aqui já está meio curto. Então, nossa atividade 2 aqui, ó, nós temos uma vista superior da placa aqui. Esse aqui é o modelo do professor Alain, vocês têm que pegar e desenvolver aí a nossa placa. Nós temos aqui, ó, um LED, 2 LED, 3 LED, temos os resistores para limitar a corrente, né? O potenciômetro, o capacitor, né? Esse aqui é o nosso modelo da placa superior, vista superior, ok? Aqui vou dar uma explicação básica aí sobre o LED. Hoje não vai dar tempo, vou passar na próxima. E aqui nós temos aqui a explicação sobre os nossos reguladores de tensão, onde o finalzinho aqui significa que é o valor de tensão que ele regula. Por exemplo, 5 volts, 6, 8, 12, 15, 18, 24. Além dos 78, o regulador de tensão nós temos 79. 79 é para tensão negativa, ok? E aí nós temos o pino input, significa entrada, output, saída, e o GND é o terra, ok? Então temos GND, input e saída aqui no caso do 79. 79 para tensão negativa, 78 para tensão positiva. Explicando ainda essa parte da atividade 2, temos a vista superior e a vista inferior da placa aí. Potenciômetro, temos aqui a parte dos conectores, né? Conector 1, conector 2. Os resistores aqui são 4 resistores e os nossos LEDs, ok? E aqui está nosso esquema aqui, né, eletrônico, onde temos regulador de tensão 7805, potenciômetro de 1 kΩ, as resistências de 180, 330, 470, 560, capacitor, outro capacitor, conector aqui, ok? E aqui é o nosso sistema de aterramento. E esse daqui são os nossos LEDs. Essa aqui, então, é a montagem do nosso circuito eletrônico para fazer a montagem da PCI, que é a placa de circuito impresso. E aqui, basicamente, temos uma lista de material, ok? Onde você vai colocar o bloco de terminal, os capacitores, regulador de tensão, potenciômetro e os resistores, LED e o bloco de terminal. Logicamente que eu não coloquei essa lista completa, onde você tem que completar a lista de materiais, ok? Nas partes de consideração final, a montagem de sistema eletrônico é uma arte que une o conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto para criar projetos inovadores e transformar ideias em realidade. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Onde o professor Alan aí apresentou a parte dos circuitos, montagem, né, de circuito, tá aqui, ó.
parte de montagem de circuito eletrônico, onde nós temos aí então a primeira atividade, segunda atividade, terceira atividade. Neste caso aqui, ó, nós temos aqui, ó, o conteúdo do curso, onde você tem aqui a parte de estar clicando aqui nesse conteúdo do curso, entrar aqui, ó. Espera carregar, tá bom? Você entrando aqui, ó, ele tem aqui o planejamento da montagem, né? Do sistema eletrônico, ele vai estar falando aí para vocês aí, né? Levantamento de necessidades, ferramentas de coleta de dados. No caso aqui, ferramenta de coleta de dados, aí ele trabalha aqui com esse sistema de espinho de peixe, né? Certo? Que fala sobre meio ambiente, máquinas e equipamentos, mão de obra, metodologia, matéria-prima, medição e o efeito final. Então tá aqui, ó, a parte aqui do what, who, when, where, why, how e how much, né? O que se espera como os resultados, o que pode influenciar aí, né? Então, pessoal, aí você acessa aqui, vai ter aí, ó, gerador de funções, certo? Temos aí exercício de passagem, lista de componentes de levantamento de materiais, que é o que vocês têm que fazer, né? Mas vocês abrindo aqui a nossa situação de aprendizagem, ó, ainda dá tempo. Aqui, ó, folha de resposta à situação de aprendizagem. Então, habilitar, ó. Olha lá, ó. Com o circuito esquemático em mãos, você deverá gerar uma lista de materiais. Essa lista de material, se eu não estou enganado, tá vendo aqui, ó, você tem uma tabela aqui para você preencher a lista de material do nosso circuito eletrônico, ok? Então, basicamente, eu vou voltar lá. Tá aqui o anexo do nosso circuito do DIMM, tá vendo, ó? Isso aqui está na situação de aprendizagem. Vai clicar lá, ó, tá o nosso circuito, tá aqui, ó. Aí você coloca a lista, você escreve lá, ó, resistor de 180 ohms, 330, 470, 560 ohms, os LED 1, 2, 3, 4, os capacitores de 100 nanofarad, 330 nanofarad, certo? E aí nós temos aqui, ó, a parte aqui do conector 1, temos aqui o regulador de tensão, né? Certo? Nesse caso aqui, nós temos aqui o regulador de tensão de 5 volts. Como é 78, lembra? Ele é tensão, isso mesmo, positiva. Conector aqui, certo? Né? Potenciômetro de 1 kΩ. E é isso, né? Aqui é o aterramento. Esse aqui é o nosso projetinho do DIMM. Então, você tem que fazer a listinha de material, tá vendo? Facinho, ó. Então, resistores, quantos? 4 resistores. LED são quantos? 4 LED. Capacitores, são 2 capacitores, um 300 nanofarad, outro de 100 nanofarad. Potenciômetro de 1 kΩ. E aí nós temos nosso regulador de tensão, lembrando que o VI, I é de input, que é a entrada, O é de output, que é a saída, e esse aqui é o terra. Tá vendo aqui que vai para terra? Então, beleza. Deixa eu fechar aqui, fechar isso aqui. Aí, beleza. Esse aqui é o nosso Alex. E aí tá a nossa folha de resposta aqui da situação de aprendizagem 1. Aí você coloca aqui a sua lista, tá vendo aqui? Que eu acabei de falar aqui para vocês, ó. Certinho? Beleza, galera? Legal? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o professor Alain. Manda mensagem na plataforma ou manda mensagem no WhatsApp para o professor Alain. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.
Já